Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos nessas nossos encontros de segunda-feira. Muito obrigada a todos que nos acompanham no nosso canal. Nós sempre fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos alternadamente. Hoje o nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo e o tema é qualidade das preces. Quem vai trazer o estudo na noite de hoje é a nossa irmã de ideal espírita, Geisa Jordão. Muito boa noite, Geisa. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, por estarmos juntos. Agradeço ao Lar de Tereza e deixo o meu carinho a todos os participantes, nossos internautas, e que Jesus nos abençoe nesta noite linda. Muito obrigada, Geisa. Vamos então agora acompanhando a nossa página inicial. Oração do justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Palavras de Tiago, capítulo 5, versículo 16. No livro Fonte Viva. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda que, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte do teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus roubos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão,
porque o justo em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Emmanuel. E assim, vamos trazendo na nossa tela mental a doce figura do nosso amado Mestre Jesus. Nosso amigo de todas as horas. Senhor, agradecidos que possamos estar abertos, em sintonia com o alto, para aprender tudo aquilo que necessitamos na nossa caminhada terrena. Que os amigos da espiritualidade estejam conosco nesse momento, apaziguando os nossos corações, para que assim estejamos também contigo. E assim, em nome dos mentores do Lar de Teresa, em nome de Jesus, mas sobretudo, em nome do nosso Pai Celestial maior, pedimos de nossa parte a permissão para iniciar a reunião da noite de hoje em muita harmonia e paz. Que as nossas vibrações alcancem a nossa querida Geisa. Muito obrigada. É com você, Geisa. Muito obrigada. Bem, meus irmãos, nós que estamos na doutrina espírita, sabemos a importância da prece. Iniciamos normalmente todas as nossas atividades com uma prece. Encerramos as nossas atividades com uma prece. Procuramos fazer a prece em nosso lar. Nos lembramos daqueles amigos enfermos, oramos por eles. Dos amigos distantes, oramos por eles. Daqueles que já partiram, daqueles que estão hospitalizados. Então, nós aprendemos na doutrina espírita o quanto é importante a prece, a nossa ligação com Deus, com o mais alto. Mas nós devemos refletir na qualidade da nossa prece. Ela precisa ter qualidade? Como que isso, não é, acontece? Então, nós vamos estudar no Evangelho, no capítulo Pedi e obtereis, é o 27º capítulo, e nós vamos encontrar qualidade da prece. É o primeiro item, onde Kardec vai trazer passagens fundamentais para que a gente possa refletir nos ensinamentos. Mateus, Marcos, Lucas. Então, nós vamos passar por esses conhecimentos. Lembrando sempre que todo ensino, ele deve ter para nós uma utilidade. Por que nós vamos estudar a qualidade da prece? Para que a nossa prece ela seja muito mais eficiente do que ela é quando nós só repetimos palavras. Quando, às vezes, o nosso pensamento nem está ligado àquilo que nós estamos falando. Às vezes, o nosso sentimento também não está presente. Então, nós vamos hoje refletir, porque é importante que a gente saiba que até o silêncio é uma prece. Quantas vezes, não é? Escutar é uma prece. Então, vamos lembrar aqui essa passagem de São Mateus.
Quando orardes, gente, só aqui a gente tem um ensinamento precioso. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Né? Hipócritas, hoje a gente tem um entendimento, né, diferente. Hipócritas era antes aquelas pessoas sábios que achavam que eram mais sábios, né? E, no entanto, não tinha a sabedoria que eles mesmos passavam, né? Então, não vos assemelheis aos hipócritas, aqueles que aparentam ser uma coisa que não são, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta. Orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Isso já é um ensinamento precioso, porque nós não precisamos chamar a atenção de ninguém para a nossa prece. O recolhimento é fundamental. Os espíritos nos recomendam, antes de dormir, faça uma prece. Procura, neste momento, se harmonizar para ter uma noite de trabalho, porque o corpo vai descansar porque ele precisa, mas o espírito não. Mas para onde vai o espírito? Então, se nós fazemos uma prece só para mostrar a beleza da prece e para que os outros possam verificar essa prece, não é a mesma coisa quando ela parte do coração e é em secreto. É entre nós e a espiritualidade, é entre nós e Deus. Nós estamos, não é, prontos quando nós estamos recolhidos à nossa essência. Santo Agostinho, muito conhecido, né, de todos nós, tem uma participação, né, muito importante na doutrina espírita. Santo Agostinho tem no seu livro Confissões um capítulo que ele vai, né, dedicar à luz imperecível, que ele procurava Deus e Deus estava dentro dele, mas ele próprio, Santo Agostinho, ele próprio estava longe dele, estava distante dele. Então, ele procurava Deus fora, e Deus estava dentro dele, e ele próprio estava fora. Isso dá para a gente pensar muito. Será que quando nós oramos, nós estamos dentro de nós? Nós estamos conosco mesmo? Será que nós estamos, não é, percebendo essa luz imperecível que Santo Agostinho diz que quando ele fez aquele caminho da interioridade, quando a gente busca a si mesmo, né, o conhece-te a ti mesmo, que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nas questões 919 e 919A, essa luz imperecível. A luz imperecível é quando nós mergulhamos dentro de nós e encontramos Deus dentro de nós. Então, Deus não está fora, Ele está dentro de nós. E nós, como qualidade de nossa prece, nós devemos estar dentro de nós também, porque aí nós vamos, não é, qualificando essa nossa prece. Olha que interessante, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Está em São Mateus 6, 5 a 8. Vamos pensar, meus queridos irmãos. A gente repete os nossos pedidos muitas vezes. Será que nós oramos, pedimos e repetimos e insistimos e acrescentamos um pouco mais e vamos para todos os espíritos que conhecemos
e pedimos... Aí a gente pensa um pouco, não é? O que é isso? Não precisa, os espíritos nos escutam. Eles sabem da nossa necessidade antes mesmo de nós, né, pedirmos a eles. Mas o pedir faz parte, né? Pedir e obtereis, né? Então faz parte. Isso traz para nós o quê? Uma humildade. Pedir e obtereis. Então, temos que ser humildes, temos que compreender também a situação em que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, mas o que nós não podemos é, diante de uma situação difícil, dramática, cair no desespero. Porque quando nós não controlamos essa nossa prece, nós pedimos, 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 de repente a gente já nem sabe o que está pedindo. Então, é não exagerar, não é pela quantidade de palavras, é pelo sentimento que está acompanhando essa nossa prece. Vejamos, quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. São Marcos 11, 25, 26. Vejam que interessante. Porque tudo, meus irmãos, é prática, né? A gente estuda para colocar em prática. Para que a gente saia, não é, desta passagem, dessa experiência maravilhosa que estamos tendo nesse planeta lindo, que a gente saia melhor e que a gente possa, de alguma forma, ser exemplo também para aqueles que convivem conosco. Porque muitas vezes, pela fala, a gente não consegue muita coisa, mas pelo exemplo, a gente consegue. Quando alguém percebe, poxa, aquela pessoa está melhor, não é? O que será que aconteceu? O que está havendo, né? Então, a gente passa uma coisa boa. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós vamos fazer a nossa prece, mas o nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de tristeza. Eu trago uma mágoa daquela pessoa que falou uma coisa ruim para mim, eu guardei aquilo para sempre. Então, nós vamos alimentando, muitas vezes, uma inimizade, um desgosto, e que os espíritos, né, já nos recomendam. Vejam, Jesus nos recomendando, reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho. Então, isso é para a nossa prática. Então, se nós temos algum desafeto, vamos orar por ele. Vamos pedir também à espiritualidade que nos dê força para que a gente consiga se reequilibrar, perdoar, porque perdoar exige de nós humildade, reconhecimento da grandeza de Deus para conosco, do amor de Deus, porque muitas vezes nós atribuímos a nós as nossas conquistas, mas nós só conquistamos porque Deus reconheceu, viu o nosso esforço, viu o nosso trabalho de renovação. Então, Deus nos auxilia pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, não é? Não é através do homem que Deus ajuda o homem? Então, nós vamos, à medida que a gente vai perdoando, que a gente vai seguindo, que a gente vai compreendendo os relacionamentos. Porque se a gente pensar bem, o relacionamento hoje está complicado. Nós estamos vivendo épocas de transição, momentos de reflexão, que nós precisamos também mudar
não é? A nossa visão, porque estamos reencarnados em um mundo de expiação e provas. Se esse é o mundo em que nos encontramos, nós caminhamos com dores, desafios, doenças, desencarnações. Nós convivemos com a felicidade, convivemos também com a alegria, com os encontros, com os reencontros, com as bênçãos de todo dia, com poder levantar, ver essa natureza linda. Então, nós temos, né, tanto as dores, porque são as nossas provas, as nossas lutas, os reajustes que a gente traz, todos temos esses reajustes, e ao mesmo tempo nós temos infinitas bênçãos, porque a misericórdia de Deus, ela é infinitamente maior que os nossos desatinos. Quem diz isso? Dr. Bezerra de Menezes. Que a misericórdia do Pai é imensa. É imensa. É muito, muito infinitamente maior que os nossos desatinos. Então, nós estamos, né, tendo essa doutrina maravilhosa que nos traz a uma proposta de renovação para a prática ainda agora, não é? Então, através da oração, nós vamos superar as dificuldades do lar, as tarefas que abraçamos nos nossos lares, aqueles companheiros difíceis que a misericórdia do Pai reúne em nossa família, nós nos reunimos porque precisamos treinar o perdão, precisamos nos reajustar com esses queridos irmãos, que muitos estão na qualidade de filhos. Então, a prece é um suporte importantíssimo para nós. E quando Kardec traz para nós essa reflexão que os espíritos, né, estão, né, na direção desse grandioso trabalho, é porque nós estamos precisando disso. Não é? Não tem nada na doutrina que não seja útil para nós. Tudo é importante, tudo é valoroso. E Kardec continua. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos e desprezavam os outros. Há muitas passagens, né, do Evangelho trazendo essa palavra justos, né? Que isso tem muito a ver conosco, né? Muitas vezes nós nos achamos justos em tudo, né? Naquela discussão, não, eu sou justo, eu fiz o certo. Naquela outra situação, eu agi como um justo. Mas como assim, não é? Então, vamos ver. Esta parábola é maravilhosa, né? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, que era aquele que se achava mais, né, poderoso, se achava superior, o fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus,
tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. São Lucas 18, 9 a 14. Vejam, não é o que é. Aliás, tem uma parte aqui que temos que destacar. Olha só, o fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo. Olha, aí está uma diferença. Ele não orava com Deus, voltado totalmente para Deus. Ele orava consigo mesmo. Não era uma prece de alma. Era consigo mesmo, se colocando ali como diferente do outro. Fazia jejum, não é? Possivelmente doava também alguma coisa, fazia isso, fazia aquilo. Mas onde ele estava intimamente? Onde? Ele se coloca ali como um justo, como aquele que já está no céu, ele já fez tudo, ele é perfeito. Será que a gente faz isso também? Será que muitas vezes a gente olha para o outro e pensa assim, eu já conheço, né, a doutrina, eu já faço isso, eu faço aquilo, eu faço caridade, eu vou ao centro, eu assisto palestra, eu faço. Mas será que eu ainda olho o outro achando que o outro é inferior? Que o outro é diferente? Que ele não é capaz de se unir a Deus em oração? Então, isso para a gente pensar, porque nós devemos trazer essas lições do Evangelho para nós. Como nós nos colocamos diante dessas lições. Nós vamos encontrar em Emmanuel tantas orientações a respeito da prece. Como Emmanuel coloca a importância dessa prece também dentro de nós, para que a gente se proteja. De quem? De nós mesmos. Olha só. Que a gente se proteja de nós mesmos, porque nós escapamos. E quando nós escapamos, a gente faz coisas que a gente não gostaria, como diz Paulo de Tarso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, para que a gente ore, vigie, a gente tem que estar atento. E a prece é a nossa aliada. Diante de uma situação complexa, diante de uma situação difícil, eleva os pensamentos. Pede a Deus naquele momento, calma, paciência. Trabalha a humildade, porque a gente escuta a resposta. A resposta da espiritualidade, ela chega. Nós somos ouvidos. Não precisamos nem falar, né, aquelas palavras todas, aquele rosário de palavras. Não precisamos, o Senhor nos escuta. Nosso guia espiritual está perto, nos escuta. E se a gente não consegue ser atendido, vamos dizer, se eu não recebo aquilo que eu pedi, é porque aquilo que eu pedi não estava de acordo. Não era o que eu precisava. Mas a espiritualidade sabe o que nós precisamos. Todos nós devemos nos aproximar de Deus, da nossa espiritualidade. A prece acalma. Quantas vezes nós temos testemunhos das preces que curam? Que curam. É tão profunda a prece que aquela pessoa faz, e é um momento tão propício na espiritualidade que aquela pessoa tem uma resposta imediata, uma cura, um bem-estar. Quantas vezes, voltando ainda a Santo Agostinho,
nós vamos, nesse mesmo livro, Confissões, nós vamos ver o quanto a mãe dele rezou por ele. Porque no início da sua juventude, ele trilhou caminhos, vamos dizer assim, da matéria, da sensualidade, do sensual, dos sentidos. E a mãe gostaria muito que ele fosse cristão. Então ela orava e chorava e pedia muito, não é? Por esse filho. Então, quer dizer, quando Santo Agostinho, né, ele faz a sua conversão e ele depois vai relatar isso sobre a sua mãe, né, que nunca desistiu dele, né, que sempre esteve ali. E eu acho assim, um exemplo muito importante para que a gente não desista também daqueles nossos desafetos que serão afetos um dia. Se hoje são desafetos, como diz, né, no próprio Evangelho, alguém prejudicou muito alguém. Então, é preciso orar pelos desafetos para que eles se tornem afetos, para que um dia a gente consiga, não é, ter um relacionamento de irmãos, como a proposta de Jesus. Amai, amai, amai o próximo como a ti mesmo, né? Então, a gente passa por essa qualidade da prece em nós, conhecendo o amor em nós, reconhecendo o quanto nós somos capazes de amar e amar o próximo, porque essa é uma prece e tanto nós conseguirmos seguir Jesus. Interessantíssimo que Kardec ele vai fazer no final, né, desse item que estamos estudando um resumo para ficar conosco. Ele simplifica muito o trabalho nosso. Ele vai dizer assim, ó, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Veja como nós podemos memorizar e colocar em prática. Quando orardes, dizer, não vos ponhais em evidência. Então, não tem que aparecer, né? Se recolha. Está acontecendo alguma coisa? Está passando por uma doença grave? Está passando por um momento difícil? Está enfrentando um desafio? Olha, gente, como nós temos hoje desafios. Desemprego, não é? Problemas familiares. Então, se afasta um pouco do tumulto e faz a sua prece, entra em comunhão com a espiritualidade, né? Com Jesus. Olha, que Kardec, ele está fazendo um resumo para nós. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então, não há necessidade de repetirmos e lembrarmos, né? Toda hora a gente lembrar os espíritos, né? Eu, às vezes, quando eu começo querendo repetir muitas coisas, eu peço desculpa, peço perdão. Falei assim, ai, meu Deus, me perdoe. Não preciso escutar, não, isso é só para eu ficar calma. Mas não precisamos mesmo, né, ficar repetindo. A espiritualidade, ela já ouviu. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento, contrário à caridade. Agora ele vai trazer aqui a caridade. A caridade é o amor em ação, não é? É o amor em ação, é a caridade. Então, perdoar é difícil? É muito difícil perdoar. Mas entregamos para Deus. Entregamos para Deus, Senhor.
eu estou com muita dificuldade de perdoar, mas eu rogo a Deus, rogo a vós por esse irmão. E a gente, aos poucos, a gente vai trabalhando isso e nós vamos superando a nossa própria limitação na questão do perdão. Às vezes a falta é grave? É grave. Lembremos que nós também podemos cometer faltas graves. Todo mundo que está encarnado está sujeito ao erro. Então, todos nós podemos, em algum momento, ferir alguém, fazer alguma coisa que não gostaríamos, e a gente acaba fazendo. Então, isso é um exercício importante para nós, que somos cristãos, né? Espíritas, que conhecemos, né, a realidade espiritual. Nós estamos numa caminhada coletiva. Não estamos aqui sozinhos. Eu não estou sozinha, nem só com a minha família. Nós estamos numa coletividade. Nós somos uma humanidade. O que acontece com um irmão meu, lá distante, está me afetando de alguma forma. Então, se nós, né, pudermos fazer essa prece nesse recanto secreto, e nesse momento a gente orar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, olha, se a gente tem uma passagem muito bonita de Emmanuel, que ele diz assim, no livro Pão Nosso, né? É a nossa conta particular, nossa conta particular. Se nós dermos conta, eu acho que é o número 38, chama conta particular. Se nós dermos conta, né, da nossa obrigação, se todo mundo, olha isso, se todo mundo der conta da sua obrigação particular, 2/3 dos problemas do mundo seriam resolvidos. Vejam, não é? Para que a gente possa dar conta, né? Essa conta particular dos nossos compromissos enquanto encarnados, a prece é a nossa aliada. Não tenham dúvidas. A prece nos renova, nos acalma, nos fortalece, nos aproxima, nos eleva. A gente se aproxima da espiritualidade amiga, a espiritualidade amiga vem ao nosso encontro e nós nos fortalecemos muito. Então, continua Kardec aqui nesse resumo que ele faz. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com o orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 10, números 7 e 8. Então, vejam, meus irmãos, a gente tem que observar o nosso comportamento, a nossa atitude, como é que a gente se coloca, humildade. Nós trabalhamos, né, em casas espíritas, nós lidamos com muitos corações que chegam aflitos, como muitas vezes nós chegamos também, porque muitos de nós chegamos também a uma casa espírita, a uma instituição, pelo sofrimento. É mais fácil até nós chegarmos pela dor, quando bate em nós uma dor, um sofrimento. E quando somos acolhidos com amor, quando somos acolhidos, né, com uma prece, alguém nos convida a fazer uma prece, e aquela prece cai tão bem em nós, é tão profunda a nossa alegria, o nosso bem-estar, diante de uma prece que alguém faz conosco. Então, a nossa reflexão hoje, ela é bem séria, é bem profunda, mas traz muita
alegria ao coração, porque nós nos aproximamos dos espíritos amigos, nós nos aproximamos do Pai, do nosso Criador, de Jesus, que nos trouxe todos os ensinamentos desta noite e que Kardec também colocou para todos nós. Então, que a gente possa recorrer à prece, sem preguiça, porque se às vezes a gente está cansado, ah, não, vou dormir, estou muito cansada, amanhã eu faço a minha prece. Não, não faça isso. Antes de deitar, porque se deitar, acaba dormindo mesmo. Antes de deitar, faz uma prece, ela não precisa ser longa, né? Pode ser apenas um agradecimento. Olha que bênção a gente poder agradecer o dia que nós tivemos. E ao acordar, agradecer o dia que nós teremos, as oportunidades, não é? E a prece, gente, olha, em todo lugar, façam prece no trânsito, nas horas, não é? Que somos desafiados nas ruas, quando a gente presencia cenas dolorosas, cenas difíceis. A nossa prece vai ajudar, a nossa prece vai socorrer, porque temos a certeza que no mundo espiritual muitos oram por nós. Quando nós, Chico Xavier diz isso num CD que eu tenho de preces, né, de Chico, são de vários autores, não me lembro o autor dessa prece. Ele diz que quando nós oramos pelos desencarnados, ou quando nós oramos pelos criminosos, pelos irmãos que cometem crimes, quando nós oramos por aqueles que estão, não é, passando por essas dificuldades, né, morais difíceis, como outrora nós passamos também, quando nós oramos por esses que se encontram muitas vezes nas casas de correção, as mães desencarnadas desses irmãos nos agradecem e oram por nós. Vejam, meus irmãos, a qualidade da prece. Quando a prece é sentida, é sincera, não é? Então, que a gente possa caminhar com segurança. Essa oportunidade reencarnatória é luz na nossa vida. Estamos corrigindo coisas que fizemos que não foram boas. Estamos com experiências novas, adquirindo aprendizado, trabalhando, procurando sempre no trabalho, que também é uma prece, fazer o bem. Esse é o nosso desafio, é o nosso convite de Jesus. Não precisamos repetir palavras, não precisamos orar alto para que todos escutem. Não precisamos fazer as pazes, perdoar. Isso nós precisamos. E assim, queridos amigos, agradeço essa oportunidade maravilhosa e rogo a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos. Muita paz. Muito obrigada, Geisa, por essas palavras tão esclarecedoras que confortam tanto o nosso coração. Obrigada por você ter atendido o nosso convite. Agradecemos também a todos que nos honraram com a sua assistência às segundas-feiras e os convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, quando estaremos estudando o tema do Livro dos Espíritos. Muito obrigada a todos. Então, vamos encerrando com a nossa prece. E assim, queridos amigos da espiritualidade maior, Jesus, nosso mestre, somos profundamente gratos pelas palavras da nossa irmã, nos convidando sempre ao mergulho interior. Sabemos que o amor cobre a multidão dos pecados. Sabemos também que nessa união de pensamentos formamos um feixe de luz que possa
atingir a todos, principalmente aqueles que mais precisam, os doentes, os desfavorecidos e aqueles que ainda não te conhecem, Jesus, Mestre querido. E assim, com muita paz no nosso coração, envolvendo a todos, pedimos de nossa parte, em nome de Jesus, em nome de Deus e dos espíritos superiores, mentores dessa casa, a permissão para encerrarmos a noite de hoje em muita paz e alegria. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, uma ótima noite a todos.